Leremos o versículo 14 e o versículo 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já faz alguns dias, Deus tem falado ao meu coração sobre essa temática, né? É diferente, né? Quando Deus dá o tema e quando Deus dá a mensagem. O tema Deus já me deu há alguns dias. A mensagem Deus terminou de dar ontem. Então, passei a semana refletindo, né? E é interessante que Deus vai dando por partes, né? Fala assim, agora vai pegando essa parte aí, vai pegando aquela ali, e a gente vai encaixando, entendendo o que Deus tem para nós. Eu creio que Deus tem uma manhã muito especial para nós, na presença dEle, através do entendimento da palavra dEle. Você crê nisso? Amém? Amém? 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Você já deve ter visto, ouvido, alguém numa linha de raciocínio assim, viva o hoje. Só se tem uma vida para viver. Não desperdice a sua vida. Viva o momento, né? Carpe diem. Viva a vida. Enfim, o pessoal já vai colocando até em outras línguas, em outras traduções, enfim, estimulando a gente viver uma vida que valha a pena, né? E não tem nenhum problema nessas frases. O problema é o que vem depois. Ou o que vem antes, né? Então alguém vai dizer assim, não, você só pode viver uma vez, então faz isso aí mesmo, vai, segue nessa direção, isso aqui que vai dar certo. E a gente tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes querendo motivar, muitas vezes querendo trazer luz. A gente pode ter um pensamento diferente daquilo que Deus tem para nós. Então, quando a gente leva para o contexto cristão, tem aquele pessoal que está lá fora, né, que vai dizer o seguinte, ser crente é chato demais. A gente não pode viver direito, não pode nada, não pode ir a lugar nenhum, não pode fazer nada. E eu diria que é muito pelo contrário. Eu diria que se tem alguém que tem a oportunidade de viver a vida de verdade, se tem alguém que tem motivo para ser feliz, se tem alguém que tem motivo para celebrar, para se alegrar, para fazer festa, é quem sabe que o nome está registrado no céu. E esses somos nós, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, foi Jesus mesmo que disse que, olha só, Jesus, numa certa ocasião, os discípulos estavam felizes, dizendo o seguinte, olha, os demônios correm, as pessoas são curadas. Jesus, não, isso aí é muito bom, mas vocês têm que se alegrar por ter o nome registrado no céu. Isso deve ser a fonte da nossa alegria. E como é que isso aconteceu? Como é que o nosso nome foi parar lá no céu? É sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, né? E nós vamos começar a nossa abordagem lembrando que tudo começa com um certo constrangimento. Quer ver? Vamos reler o versículo 14? Diz assim, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Então, a palavra domina aqui, em algumas versões bíblicas, talvez seja a sua, ela está substituída por constrange. O amor de Cristo nos constrange. Uma outra palavra que cabe aqui também é a palavra impulsiona, né? Então, as três palavras, elas vão nos conduzir para o entendimento aqui. Então, a gente pode dizer domina, constrange ou impulsiona, tá bom? Então, entenda o seguinte, o que é esse constrangimento, o que é esse domínio, né, que o texto está dizendo o seguinte,
O constrangimento aqui consiste no impulso, né, que o texto nos fala sobre tomar uma atitude que já deveríamos ter tomado, ou de reconhecer que alguém fez o inimaginável em meu favor. Já aconteceu de você achar que tinha razão? Falar assim, eu tenho razão, e aí você vai lá discutir, e aí a outra pessoa, com tanta humildade, com tanta sabedoria, às vezes ela só te escuta, ou às vezes ela só continua naquele mesmo tom. Aí você fica constrangido. É mais ou menos isso aqui que esse texto está dizendo. Sabe? Eu diria também que, sabe, esse constrangimento, sabe quando você recebe uma visita em casa, faz uma janta, e quando você olha, a visita está lavando a vasilha? Você fica constrangido, você fala assim, eu não posso ficar parado. Você vê a visita lavando vasilha, você não vai sentar no sofá. Você vai começar a secar, você vai começar a arrumar alguma outra coisa. Por quê? Porque você fica constrangido. Entendeu? Então, é esse tipo de constrangimento aqui que o texto está dizendo. Sabe, é o fato de que nós não merecemos. Sabe, aquela pessoa que você sempre desprezou, que você nunca fez nada por ela, mas chega um dia, ela chega com um presente para você. Você fala assim, meu Deus, eu não mereço. Você fica constrangido. Ou aquela pessoa que você sempre desprezou, quando ela te honra, isso também gera um constrangimento. Agora, quando a gente vai falar do constrangimento que o amor de Cristo causa em nós, né, nós podemos, por exemplo, usar como base Isaías 53. Vamos lá, Isaías 53, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Irmãos, eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do filme Paixão de Cristo. Amém. Eu lembro de Jesus tomando aquela taca, aquela surra. Jesus apanhando. Jesus sendo chicoteado. E isso vai gerando um constrangimento muito grande no meu coração. E sabe o que é pior? No filme eles pegam leve. Foi muito pior que no filme, tá bom? A gente não consegue imaginar. Foi muito pior. E o versículo 3 vai dizer o seguinte, como de quem os homens escondem o rosto. Você já recebeu um vídeo de um acidente no WhatsApp, assim? Aí você começa a ver a cena, o negócio é tão horrível que você vira o rosto, e fala assim, quero nem olhar. Esse era Jesus. As pessoas desviavam o olhar de Jesus. De tão desfigurado que ele estava, de tanto que ele foi esmagado, de tanto que ele foi ferido. Então essas palavras aqui, os termos traspassado, esmagado, eles nos impulsionam a pensar no sacrifício de Jesus. Amém. E os elementos da ceia, eles servem justamente para isso. Às vezes a gente fala assim, o que tem a ver pão? O pão, para ser feito, o trigo é triturado. Então, ele nos faz lembrar que, da mesma forma, Jesus foi triturado, traspassado pelas nossas iniquidades. O suco de uva, para ele chegar aqui, né, a uva precisou ser espremida, esmagada, e da mesma forma ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Preste atenção na ênfase em pelas nossas, ou por causa das nossas. O único motivo que fez com que Jesus passasse por toda dor, sofrimento,
humilhação é o imenso amor que Ele tem por mim e por você. Tudo aquilo foi por amor, meu irmão. Tudo aquilo foi porque Deus te ama muito. Antes da fundação do mundo, Deus já te amava. Antes de você nascer, Deus já te amava. Deus te ama. E nada do que você fizer vai fazer Ele amar menos. Você entende isso? O importante é você lembrar agora que você é amado. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim, você é amado. Você sabia disso? Você é muito amado. Muito amado. Então, Jesus foi o nosso bode expiatório. Nós falhamos, nós pecamos, mas quem pagou a conta foi Jesus. É o que os teólogos chamam de conceito de substituição. E John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele vai dizer que esse conceito de substituição vale tanto para o pecado quanto para a cruz. Por quê? Porque no pecado nós nos colocamos no lugar de Deus. A gente está dizendo, eu não preciso de Deus. Então nós pecamos. Mas na hora de pagar a conta, na hora de nós pagarmos pelos nossos erros, pagarmos pelos nossos pecados, Jesus assume o nosso lugar e fala assim, eu morro no seu lugar. Eu pago a sua conta. Você não merece, mas porque eu te amo, eu vou te dar. Eu vou pagar essa conta. Então, o dia que você for pensar assim, qual foi o maior presente que eu já ganhei? Não pense você, menina, que foi no seu aniversário de 15 anos, que você ganhou aquela festa, aquele presente. Não pense você, rapaz, que foi no seu aniversário de 18 anos, que você ganhou a carteira de motorista, o carro, sei lá o que mais. Não acha que foi aquele presente no dia do seu casamento, né? Aquele presente especial. Tá? Não foi aquele presente de Natal. O maior presente que nós ganhamos foi na Páscoa. Porque na Páscoa nós recebemos vida. Nós recebemos vida da parte de Deus. Então, meus irmãos, sabe, não pensa que é essa vida transitória, essa vida limitada, essa vida que um acidente pode levar, essa vida que uma doença pode levar, é uma vida em abundância, é uma vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, sabe, nós deveríamos olhar nos espelhos todos os dias e pensar o seguinte, não, está tranquilo, tem a garrafinha aqui. Nós deveríamos olhar no espelho todos os dias e pensar assim, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou vivo? Sabe por que eu tenho o que eu tenho? Sabe por que eu posso o que eu posso? Sabe por que tudo faz sentido na minha vida? Porque Deus me ama. Porque Deus entregou o seu único filho por amor a mim. Irmãos, nós tínhamos que entender isso. Sabe, então, quando alguém disser para você que você não vale nada, ou quando você pensar, eu não valho nada, quando você pensar que ninguém se importa com você, quando você achar que você é um miserável, quando os pensamentos de inferioridade assombrarem a sua mente, pense o seguinte, que Deus te ama. Lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A gente está querendo chegar aqui. E vale também no sentido contrário. O dia que você achar que você é a última Coca-Cola do deserto, o dia que você achar que você está podendo demais, o dia que você achar que você é muito bom, lembre-se que tudo isso só é possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Então você abaixa a bola. Amém, irmãos? Então, a vida aqui na terra, ela é apenas uma antessala do que vem depois, da vida eterna. Então, mediante o sacrifício e a fé em Jesus Cristo, nós compreendemos que essa vida aqui na terra não pertence mais a nós mesmos. Amém? Então você tem coragem de dizer assim, a vida não é minha,
É só para compensar. Quando você era adolescente, você fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então agora você fala assim, a vida não é minha. Porque não é mesmo. Vamos ler o versículo 15 de novo. Ó. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então veja que o versículo 15 ele começa enfatizando que o versículo 14 acabou de dizer, Jesus morreu por todos. E aí talvez foi lendo isso aqui de uma maneira precipitada que alguém dissesse, todo mundo é filho de Deus, porque Jesus morreu por todos. Mas eu preciso dizer que esse todos aqui não é todos que você está pensando, não. E eu vou explicar isso usando um versículo basilar. Quer ver? João 3,16, você deve saber de cor, mas o Micaias, que está ninja ali hoje, vai colocar aqui para você. Diz o seguinte, Deus amou o mundo, então mundo aqui, irmãos, mundo aqui é todo mundo mesmo, beleza? Todo mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Opa, aqui já não é mais todo mundo. Percebe? É todo aquele que nele crê. Tem um filtro aqui. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o texto está dizendo o seguinte, ele morreu por todos, para que os que vivem são aqueles que nele crê. Amém? Então, João, capítulo 1, versículo 12, também vai dizer, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem tem direito? Os que receberam. Então não é todo mundo. É os que receberam. Os que creram. A saber, os que creem em seu nome. Amém? Então, o sacrifício na cruz é um contrato de adoção redigido. Jesus na cruz, morrendo, Deus está dizendo, eu quero adotar todo mundo. Mas não foi todo mundo que assinou. Apenas os que creram foram adotados. Apenas os que creram são chamados filhos de Deus. Amém? Então, o dia que você tiver dúvida se você é filho de Deus, você pergunta a si mesmo, será que eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador? Se a resposta for sim, você é filho. Agora, se você ainda não crê, você tem a oportunidade de ser adotado. Você tem a oportunidade de crer. Você tem a oportunidade de confessar Jesus como o único e Salvador. O único e suficiente Salvador. E agora que nós somos filhos, nós compreendemos que tem duas maneiras de viver. A primeira maneira é de acordo com as regras da casa. E a segunda maneira é na rebeldia. É contrariando a nossa identidade cristã. É no egoísmo. E quando eu digo regras aqui, irmãos, eu estou me referindo sabe, ele quer dizer que viver de acordo com a vontade de Deus. Então, sabe, é errado eu dizer que a vida cristã é uma vida sem regra alguma, mas é errado também dizer que a vida cristã é um legalismo. A questão é que a liberdade, ela impõe sobre nós um trilho. E é só nesse trilho que nós temos liberdade. Amém? Então, veja bem, lá na sua casa talvez tenha algumas regras de convivência lá. Quer ver? Talvez, né? Talvez lá na sua casa seja proibido deixar a roupa suja no banheiro. Tem umas irmãs olhando para mim e falando assim, é mesmo. Né? Não pode também deixar a toalha molhada na cama. Lugar de comer é na mesa, não é no sofá. Né? Regra de convivência. Eu conheço casa que não pode entrar calçado. Tem uma sapateira na entrada, você coloca seu sapato ali e entra descalço. Agora tem casa que não pode entrar descalço. Você tem que andar calçado o tempo inteiro. Então, como diz o ditado, cada louco com a sua mania. E as loucuras lá de casa talvez não sirvam na sua casa. E as suas loucuras talvez não servem lá em casa. Mas cada um tem a sua regra de convivência. E quanto mais regra, pior é para receber visitas, já percebeu? Que as visitas não sabem das suas regras.
E o que a gente precisa entender é que na família de Deus também há regras de convivência, sabe? E assim como lá na sua casa, ai daqueles que não obedecem às regras, né? Os maridos agora estão falando assim, é mesmo. Ah, pastor, o bicho pega se eu não obedecer a regra. Os filhos agora falam assim, é desse jeitinho. Minha mãe e meu pai ficam bravos mesmo. Então, da mesma forma, na família de Deus há regras de convivência. E o que Deus espera de mim e de você é que nós não vivamos no egoísmo, na vaidade, na rebeldia. Deus não quer que nós vivamos para nós mesmos. Amém? Vocês lembram do cantor Lázaro? Eu estava pesquisando as músicas do Lázaro e quase todas as músicas estão querendo dizer a mesma coisa. Que a minha vida é de Deus, ou seja, que ela não é de mim mesmo. Ele diz, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus e ele é meu. Então, eu sou de Jesus. Eu não sou de mim mesmo, eu sou de Jesus. Tem outra música famosa que diz, a minha vida é do mestre, meu coração é do mestre, minha família é do mestre, tudo é do mestre, não é meu. E talvez uma das mais divertidas é aquela que começa assim, de quem é a sua vida? Aí eu, a minha vida é de... Oh, vocês sabem. Então a gente tem que entender que essa é uma verdade que nós deveríamos adotar. Nós precisamos entender que a minha vida é de Deus. E quando nós entendemos isso, eu vou trocar o eu vou trocar pelo nós. Ou eu vou trocar pelo você. Ou nós dois vamos trocar pelo ele ou pelo ela. Entende? Então, se eu entendo agora que a minha vida é de Deus e que eu não vivo para mim mesmo, eu como marido e pai, eu vou tomar uma decisão não pensando no que é o melhor para mim, mas eu vou pensar também na minha esposa, nos meus filhos, e então eu vou tomar uma decisão do que é melhor para nós, porque a minha vida é de Deus e Deus será glorificado na minha vida quando eu pensar no nós antes do eu. Amém? Então, se a minha vida é de Deus, eu não voto em quem é melhor para mim. Eu voto em quem Deus quer que eu vote. E Deus quer que eu vote em quem é melhor para a cidade, não quem é melhor para mim. Percebe a diferença? Se a minha vida é de Deus, ao invés de eu ir para a igreja pensando como é que o culto vai ser bom para mim, eu vou pedindo como é que Deus vai agir conforme a vontade dele. E as pessoas que estiverem no culto vão se sentir bem servidas. Por quê? Porque é para Deus. O culto é para Deus, não é para você, tá bom? O culto é para Deus. É Deus que precisa receber o culto. Não somos nós. Então, se a minha vida é de Deus, ao invés de eu pensar em como ter melhores condições de trabalho para mim, eu vou pensar em como a minha empresa vai crescer para a glória de Deus. E como eu vou me relacionar com os meus colegas para a glória de Deus. Amém? Isso é viver para Deus. Então, é reconhecer, né, que eu não deveria decidir conforme a minha vontade, mas conforme a vontade dele. Então, diante de uma decisão, eu tenho que perguntar, né, o que eu quero fazer? O que Deus quer fazer? Aonde Deus quer me levar? Como Deus será glorificado? Como eu vou mostrar que amo a Deus nessa decisão? Quando eu desenvolver esse raciocínio, eu vou estar exatamente onde Deus quer que eu esteja. Eu vou entender que a minha vida não é minha, mas a vida é dele. Amém, irmãos? Então, uma vez que nós entendemos isso, nós podemos dar um passo à frente. Uma vez que eu já sei como eu não vou viver, agora eu preciso entender como é que eu vou viver. Como é que eu vou ter uma vida que vale a pena. Vamos ler de novo o versículo 15? E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Irmãos, se algum dia alguém te perguntar o que é ser crente, você vai dizer assim, ó, é viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Se algum dia você tiver que responder, o que é ser cristão? É não viver para mim mesmo, mas viver para Jesus, porque foi Ele que morreu e ressuscitou. Isso aqui é o cerne do cristianismo. Né? E é interessante, que, irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, né, eu ainda não tinha o título dela. Estava preparando essa mensagem, né, eu até postei lá nas redes sociais, estou aqui preparando a mensagem. Aí eu acho que um líder de jovens viu que eu estava preparando a mensagem, mandou uma mensagem. Falou, ô Everson, se você fosse pregar sobre uma vida que vale a pena, que texto você utilizaria? Eu falei, Jesus? É você? Falei, eu acho que eu vou falar sobre isso amanhã. E eu estou usando 2 Coríntios 5, 14 e 15. E eu acho que eu até esqueci de agradecer ele pelo tema. Depois eu vou mandar uma mensagem. Espero que sua pregação tenha corrido tudo bem. Eu quero dizer que eu tenho o mesmo título para mim. Já que você está copiando meu texto, eu estou copiando seu título. Então, irmãos, sabe, tem um texto que com um enfoque parecido do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, que ele fala de um dilema pessoal. Tá? Ele está sofrendo na prisão e em dias sombrios a gente faz conta de tudo, não é mesmo? Em dias sombrios a gente fala assim, será que vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena ser quem eu sou? Será que, quando você está devendo, você fala assim, será que vale a pena gastar dinheiro com isso aqui? Quando você está com aquele namoro enrolado, você fala assim, será que vale a pena seguir com esse namoro? Depois que casou, irmão, aí é lutar pelo casamento, tá? Você tem chance enquanto você não casou, tá bom? Mas voltando ao texto, Paulo estava com um dilema. E ele estava bem lascado, vamos usar essa expressão. Ele estava preso, estava sofrendo. E aí ele chegou num dia que ele pensou, será que vale a pena viver? Sabe? Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava ao meu coração que nessa manhã haveria pessoas que estariam pensando coisas semelhantes. Talvez nos últimos dias você tenha chorado diante do Senhor e tem questionado, Senhor, parece que não está valendo a pena viver, Senhor. Sabe, Deus tem falado ao meu coração que tem pessoas, inclusive, fazendo orações, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. O fardo está insuportável. Sabe, Paulo passou por isso. Tá? Então, não acho que você é a pior pessoa do mundo, porque esse tipo de pensamento veio à sua mente. Que em dias sombrios, esse tipo de coisa pode vir. Mas vamos ver como é que Paulo reage a isso. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24, vai dizer o seguinte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir, está com Cristo. Então, gente, está vendo? Paulo está dizendo assim, eu estou com vontade de morrer. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, não se martirize por isso. Mas ele continua. O que é incomparavelmente melhor. Pode passar, por favor? Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. O apóstolo Paulo está dizendo assim, bom mesmo seria morrer. Porque o dia que eu morrer, os meus problemas vão acabar. O dia que eu morrer, eu vou estar com Jesus. Mas se eu não morrer, é porque Deus não quer me levar ainda. É porque Deus tem um propósito para a minha vida. Deus me mantém vivo por um motivo. Eu quero te dizer qual é o motivo que você está vivo. Você está vivo para servir. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer que as pessoas ao seu redor sejam abençoadas através de você. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, já que Deus não me levou, já que Deus me mantém vivo, eu entendi que eu estou vivo é para servir. E como ele serviu a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, muitas igrejas que ele serviu até mesmo dentro da prisão.
Deus me mantém vivo para servir as pessoas que vêm me visitar. Deus me mantém vivo para servir os guardas que ficam cuidando de mim. Deus me mantém vivo para servir todo mundo que está ao meu redor. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, sabe por que Deus te mantém vivo? É para que você possa servir o seu cônjuge, para que você possa servir os seus filhos, para que você possa servir os seus pais, para que você possa servir o seu patrão, os seus colegas de trabalho, a sua igreja, os seus vizinhos, os seus amigos, todos que estão ao seu redor, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Isso é viver a vida de Deus. Então Deus não tem nos dado vida à toa. E talvez você vai dizer, pastor, mas eu sou limitado. Até a limitação Deus tem um propósito nela. Até a limitação. É para que as pessoas vejam que o que faz diferença na sua vida não é você mesmo, não é a sua performance, mas o Deus que te capacita. É Deus que faz a diferença. É como diz uma frase antiga que as pessoas gostavam de colocar nas redes sociais, né? Sou apenas um detalhe, mas com Jesus eu faço toda a diferença. Então o que nós temos de importante é Jesus. E, sabe, e convenhamos que viver para Deus inclui, por exemplo, passar por perseguição, passar por aflições, passar por dificuldades, sabe? Quem vive para Jesus está pronto, inclusive, para morrer por Ele, caso isso seja necessário. E nós vivemos num país, num contexto, que a gente não sabe o que é isso, irmãos. Às vezes a gente vê uma manipulaçãozinha aqui e ali, mas eu fico constrangido, assim, nossa, eu estou sendo perseguido, apagaram o meu post da rede social. Enquanto isso, tem irmãos com espada no pescoço lá na África. Enquanto isso, tem irmãos fazendo culto debaixo de caverna lá na Ásia. Enquanto isso, tem irmãos quase sendo cozinhados vivo pelos indígenas nos mais diversos lugares do mundo. Então, é importante entender que Deus chamou todos para viver por Ele. Para Ele. Amém? Mas Ele também chamou alguns para morrer por Ele. E nessa hora você fala assim, tomara que não seja eu. Sabe? Porque é difícil. Não sei se você conhece um canal chamado Portas Abertas. Tem o site, tem Instagram, tem YouTube. Eles revelam de tempos em tempos sobre a perseguição no mundo. Eles têm dados da igreja perseguida. E se você vê 5 posts do Portas Abertas, não derramar uma lágrima, eu te convido a aceitar Jesus de novo, porque tem alguma coisa muito errada na sua vida. Porque as realidades que eles retratam ali, irmãos, nos dariam vergonha de algumas atitudes nossas. Sabe, e quando eu escuto, e quando eu leio história de mártires, eu fico novamente constrangido pelo amor de Jesus. Impulsionado a fazer mais. No ano de 150, em Roma, né, havia um velho pregador chamado Ptolomeu. E esse homem pregando, né, e um dia ele foi preso. Qual era a acusação? O marido de uma mulher que tinha sido convertida denunciou Ptolomeu, porque ela não aceitava mais o estilo de vida do marido. Então, Ptolomeu foi preso sobre a acusação de ser cristão. E ele teve que comparecer diante do prefeito Úrbicos. E o prefeito falou assim, eu só tenho uma pergunta para fazer. Você é cristão? Ele disse, sim. Guardas, levem-o e matem-o. E diante daquela assembleia, um homem se levanta, chamado Lúcio, e fala assim, Excelência, alguma coisa muito errada está acontecendo. Esse homem não é um criminoso. Ele não adulterou, ele não matou, ele não roubou. Ele vai ser morto porque ele é cristão. Isso está errado.
A Rubix falou assim, eu acho que você também é cristão, né? Ele, sim. Guardas, leve esse aqui também. E então todo mundo achou que o Lúcio ia fugir. Ele se dobra e disse, muito obrigado, Senhor. Porque eu não vou mais viver no mundo onde os governantes são maus e injustos. Hoje mesmo eu vou me encontrar com o Pai Celestial. E naquele momento um terceiro homem fala assim, eu quero ir junto, porque eu também sou cristão. E ali foram depositadas 3 sementes do Evangelho. Nesses dias, ouvindo um podcast sobre a perseguição na Coreia do Norte, Coreia do Sul, uma família de cristãos, algumas décadas atrás, foi presa. E aí eles abriram uma vala bem grande, colocaram a família dentro da vala e disseram o seguinte, só tem uma possibilidade de vocês saírem dessa vala com vida. Neguem a Jesus, e senão vocês vão morrer enterrados. As crianças, morrendo de medo, falaram assim, pai, só nega Jesus. Mas a mãe tomou a palavra e falou assim, meus filhos, se preparem, porque hoje mesmo nós estaremos com Ele na glória. Então, começaram a jogar terra, logo as crianças foram silenciadas, depois a esposa, depois o marido, e ali foram plantadas mais 4 sementes. E depois soube-se que todos os soldados envolvidos naquela operação aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque viram 4 pessoas vivendo para Jesus até a morte. Voltando à primeira história de Ptolomeu e Lúcio, eu fico pensando, sabe, o que aconteceria em nossos dias em situações semelhantes? Será que, com certeza, se alguém visse aquela situação, alguém ia gravar e colocar na rede social. Olha que absurdo. As pessoas estão morrendo em prol do Evangelho. Aí ia ter postagem, ia ter discussão, ia ter programa de TV, ia ter muita coisa acontecendo. Mas quantos Lúcios se levantariam naquele lugar? Sabe? Viver para Jesus é entender que nós não vivemos para nós mesmos, mas para Ele. Então, viver para Jesus é entender que nós devemos ir não onde eu quero, mas onde Ele quer que eu queira. Já viu? O marido quer jogar bola, né? Fala assim, você quer jogar bola? Aí ele pergunta para a esposa, eu quero jogar bola? Nós deveríamos perguntar isso para o Espírito Santo. Quando alguém disser assim, vamos comigo ali, Espírito Santo, você pergunta, Espírito Santo, nós queremos ir ali? Sabe, viver para Deus é fazer não o que eu quero fazer, mas o que o Espírito Santo quer que eu faça. Sabe, eu quero muito comprar um carro novo, mas o Espírito Santo quer que eu faça investimento em missões. Viver para Jesus é não dizer o que eu quero dizer, mas o que Deus quer que eu diga. Entende? Irmãos, em muitos momentos eu sou lento para responder. Muito lento. E geralmente, quando eu demoro muito para responder, é porque eu estou em conflito. Sabe o que é? Eu quero muito responder uma coisa. Mas eu fico pensando, será que é isso que Deus quer que eu responda? Aí eu fico pensando, aí na hora que eu tenho certeza, eu respondo. Ou eu faço. E eu acredito que você deve passar por situações semelhantes. Então, quando a gente compreende essa linha de raciocínio, de quem manda é Deus e não eu, ofensas são evitadas. Postagens infrutíferas nas redes sociais também. Conversas fiadas deixam
de existir. O evangelho não deixa de ser pregado. E pessoas não deixam de ser servidas. Então, viver para Jesus significa não ter medo do que o homem pode fazer, mas ter a certeza do que Deus pode fazer. Viver para Jesus é entender que o que vale a pena não é o que a gente desfruta aqui na terra, mas o que nos aguarda no céu. Porque a nossa vida aqui na terra, irmãos, é temporária. Ela tem fim. Se foi bom ou se foi ruim, vai acabar. Se teve novidade ou se não teve, vai acabar. Se teve doença ou se não teve, vai acabar. Se teve facilidade ou dificuldade, um dia vai acabar. Mas o que nos espera é eterno. O que nos espera é glorioso. Então a nossa vida não pode ser limitada ao que nós temos aqui na terra. Ao receber vida da parte de Deus, eu tenho que dizer assim: Senhor, o Senhor me deu vida, então eu estou devolvendo ela para o Senhor. Porque o Senhor sabe melhor o que fazer com ela do que eu. Então eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? A conclusão que nós chegamos é que se faz verdadeira a frase que diz: só vale a pena viver se for viver para Jesus. Amém, irmãos? Então, dele nós recebemos vida. Nós fomos constrangidos pelo seu amor, dominados, impulsionados. E agora nada mais importa se não for em prol dele. Então, compreendemos que a vida que a gente recebeu, a segunda chance que Deus nos dá, não pode ser desperdiçada. Nós não podemos usar essa vida aqui na terra de maneira egoísta, de maneira rebelde, centrada em si mesmo. Nós vamos gastar a vida aqui na terra lembrando que tem algo muito mais importante, muito mais especial, muito mais glorioso nos aguardando nos céus. Amém, irmãos? Então, nessa manhã, eu te convido a refletir. E nesse primeiro momento eu queria fazer um convite. Será que tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Fala assim: ó, eu entendi agora. Eu fui constrangido por esse amor. Eu fui dominado por esse amor. Então eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Ou talvez você que andou afastado, você hoje quer reconciliar com Jesus. Essa oportunidade é para você. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Queria que você levantasse a sua mão. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Você hoje quer confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Queria que levantasse a sua mão. Você que quer reconciliar. Somos todos de Jesus? Amém, glória a Deus. Então preciso fazer um segundo apelo. E nesse segundo apelo eu não vou te chamar, vem aqui na frente não. Porque se eu chamasse eu entenderia que todo mundo tinha que vir. E o primeiro que tinha que vir seria eu. Eu tinha que vir aqui me humilhar diante do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a refletir que área da sua vida você ainda não entregou para Jesus. Que área da sua vida você tem vivido para si mesmo. Porque tem gente que deixa Deus cuidar de várias áreas, mas fala assim: não, do dinheiro deixa que eu cuido, Deus. Deus quer cuidar do seu dinheiro. Tem gente que quer cuidar de todas as áreas, mas fala assim: não, do meu namoro, do meu casamento, cuido eu. Deus quer cuidar do seu namoro, Deus quer cuidar do seu casamento.
Ou talvez hoje seja dia de você entregar suas amizades para Deus. Porque Deus quer cuidar das suas amizades. Deus quer cuidar da sua família. Deus quer cuidar da sua casa. Deus quer cuidar do seu trabalho. E o ministério que você acha que é seu, não é seu não, é de Deus. Então talvez hoje seja dia de você devolver o ministério para Deus. Fala, Senhor, até aqui eu fui conforme eu queria, mas agora eu quero ir conforme o Senhor quer. Então eu queria que você fizesse essa oração. E em seguida nós vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Mas que nós possamos fazer isso com um coração cheio de amor, constrangidos por esse amor. E tendo a certeza que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Jesus. Amém? Senhor, nesse momento nós nos lançamos diante de Ti, Senhor. Te pedindo perdão por todas as vezes que nós temos vivido por nós mesmos. Por todas as vezes, Senhor, que nós tentamos dominar uma área da nossa vida que deveria ser entregue ao Senhor. Então, Senhor, nessa manhã nós te pedimos. Cuida da nossa vida. O Senhor nos deu vida e nós queremos devolver ela para o Senhor. Então, Senhor, cuida da nossa casa. Cuida da nossa família. Cuida dos casamentos. Cuida das amizades, Senhor. Ó Senhor, e nisso, Senhor, que o Senhor venha curar, transformar, restaurar tudo aquilo que não vem de Ti. Porque onde o Senhor chega, o mal vai embora, Senhor. E nós cremos nisso nessa manhã. Nós queremos ser inundados da Tua presença. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E nós queremos viver não para nós mesmos, mas nós queremos viver para Ti, Senhor. E é por isso que nós oramos agora, Senhor.